que falam sobre esse tema que nós iremos pregar nessa noite. Olha, tem muita gente conversando. É hora da mensagem, gente. Vencendo as dificuldades para ir até Jesus e alcançar a vitória. Amém? Vencendo as dificuldades para ir até Jesus e alcançar a vitória. Meus irmãos, todos nós temos lutas, temos problemas, temos necessidades. Muitas vezes essas necessidades, lutas e problemas são difíceis e até impossíveis de nós resolvermos. E quando nós decidimos buscar a Deus, muitas vezes nós já deixamos para buscar a Deus quando já é tarde demais. E quando nós resolvemos buscar ao Senhor para vencer essas lutas, problemas e dificuldades, eu quero biscoito, pai. para Ele nos dar a vitória, Senta aí, senta. aí surgem os impedimentos e embaraços Não quer ver nada. para nos impedirmos a chegar à presença de Deus e alcançarmos a Nada pra te ver, eu tô vitória. filmando. Veja só, Olha lá pro pastor que tu vai ver. temos lutas, temos problemas, temos dificuldades, necessidades, muitas vezes difíceis e até impossíveis de se resolver. Tentamos de várias maneiras, de várias formas, sair daquela situação. Aí quando nós resolvemos buscar a Deus, aí surgem os impedimentos. A pessoa já está com um problema, já está com a dificuldade, já está com a necessidade. Aí quando ele vai buscar a Deus, ele pensa que ali vai começar a resolver. Aí é que vem mais dificuldade, vem o impedimento, tá? Levantam-se barreiras para te impedir de chegar até Jesus e alcançar a vitória. É como diz aquele ditado popular, né? Eles dizem lá no mundo: quanto mais rezando, mais assombração aparece. Quando a pessoa resolve orar, em vez de melhorar, parece que faz a piorar. Parece que é mexer numa casa de marimbondo. Aí que a coisa fica difícil, aí que atiça. Aí muitos não entendem, muitos não têm o discernimento espiritual, não sabem como é que se age na área espiritual. Aí eles desistem, eles param, se dão por vencidos e se entregam à derrota, se frustram, caem em depressão, porque não estão entendendo como é a luta espiritual, como é que se combate espiritualmente. Existe um segredo, meus irmãos, um segredo para nós vencermos. E Deus, através do Espírito Santo, Ele quer ensinar esse segredo para a igreja. Ele quer ensinar esse segredo para mim e para você. Ele já até revelou esse segredo, está na Bíblia. É só você ler com mais atenção. Muitas vezes nós lemos, passamos por cima dos textos, dos versículos, dos capítulos, e nós não entendemos aquilo ali, nós não paramos para meditar naquilo que nós estamos lendo. Eu vou contar 3 histórias aqui. A primeira história é a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu. O que esse homem tinha para nos ensinar?
A Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Bartimeu ficou cego e tornou-se mendigo. Ele estava naquela situação ali, perdeu a sua visão e foi mendigar nas ruas de Jericó, passar necessidade. Talvez ele fosse no passado uma pessoa de posição, trabalhava, tinha suas posses, seus bens, mas ficou cego e foi desamparado pelos seus familiares, foi abandonado pela sociedade, e a solução foi mendigar nas ruas, foi pedir para as pessoas, depender da vontade dos outros. Mas um dia ele tomou uma decisão, ele resolveu ir até Jesus, ele resolveu se levantar daquela situação, ele não aceitou mais aquela situação, e levantou-se. Jesus passava por ali, ele ouviu falar de Jesus, ele era cego, mas não era surdo, os ouvidos dele estavam atentos para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Aleluia, bendito seja Deus. E quando ele ouviu Jesus, ele resolveu ir até Jesus, e a Bíblia diz que ele clamava por misericórdia. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Essa era a oração de Bartimeu. Clamava por misericórdia. Mas quando ele começou a clamar, surgiu a dificuldade, surgiu o impedimento. Quando ele começou a orar, surgiu a barreira. E veja só, da onde foi que se levantou a barreira? A Bíblia diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa. É assim que diz a Bíblia. Foi assim que Jesus falou. Quando Bartimeu começou a clamar, os discípulos de Jesus o mandavam parar de clamar, porque Jesus não iria ouvi-lo. Veja só, o próprio ministério, os obreiros de Jesus, aqueles que se tornariam apóstolos. Quando Bartimeu levantou-se e foi em direção a Jesus clamando, ele foi impedido pelos próprios discípulos de Jesus. Chegaram com ele: te cala, Bartimeu, para de clamar, para de orar, porque ele não vai te ouvir. Qualquer pessoa desistiria. Qualquer pessoa, se ele fosse outro, ele tinha voltado para trás, se sentado lá no lugarzinho dele e voltar a mendigar. Porque os discípulos de Jesus tinham mandado ele parar de clamar. Olha, não tem jeito para ti, tu vai morrer assim, tu não vai sair dessa situação, dessa vida. Não adianta orar, porque Jesus não vai te ouvir. Mas sabe qual foi a atitude de Bartimeu? Em vez de ele ouvir aquela mensagem negativa dos discípulos, ele fez o contrário. Quando os discípulos disseram: pare, porque ele não vai te ouvir, ele não vai te atender, ele resolveu clamar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, quando você começar a orar, quando você começar a buscar a Deus para sair da dificuldade, da situação que você está vivendo, e surgirem logo os impedimentos, alguém da tua própria casa se levantar contra ti, ou mesmo da igreja, ou do ministério, se alguém não der a paz do Senhor para ti, os incomodados que se convertam.
olho. Quem quiser dar paz do Senhor para mim, que dê. Se não quiser, estou bem do mesmo jeito. Se a gente fosse incomodar com A, com B, com C, a gente não vai conseguir avançar, meu irmão. Aleluia. Nós não conseguiremos. Se eu fosse dar ouvido para as pessoas, eu não era mais pastor, eu não era mais nem crente. O meu negócio é com Jesus, aleluia. A Bíblia diz que a gente tem que olhar para Ele, olha, fitar nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Se alguém me vai daqui, se alguém fala de mim daqui, eu não estou nem aí. Eu tenho que correr para o alvo que me está proposto. Se alguém me manda parar, eu não vou dar atenção para ele, meu irmão, porque na frente Jesus está fazendo assim para mim, ó. Vem, vem, meu filho, vem que eu estou te esperando, vem que tu vai conseguir, não desista não, aleluia, não desista, continue, insista. Pode o mundo todo se levantar contra ti, meu irmão, aleluia, mandando você parar, você desistir, porque Jesus não vai te ouvir. Não dê atenção para essas pessoas. Clame mais alto, invoque a Deus mais alto. Uma vez entraram na minha casa, roubaram todas as minhas roupas e deixaram só com a roupa do corpo. Aí eu fui lá para fora, fiquei assim, pensando. Aí eu fiz uma oração alta para o diabo ouvir. Eu disse assim: olha, Satanás, se tu pensava que roubando todas as minhas roupas tu ia me deixar triste e fazer com que eu me desviasse da igreja, pois eu te digo uma coisa: se eu era crente antes, agora é que eu vou ser mesmo. Se eu já orava, agora que eu vou orar mais. Se eu já me dedicava, agora que eu vou me dedicar mais ainda. Bendito seja. A gente tem, irmão, que frustrar o Satanás, frustrar os planos do diabo. Ele espera que a gente tome uma atitude. Você tome outra atitude. Aleluia. É assim que a gente tem que fazer. Para, Bartimeu, ele não vai te ouvir. Bartimeu nem ligou para o discípulo. Começou a clamar mais alto, mais forte, com mais intensidade. E Jesus parou. Aleluia. Jesus parou. Bartimeu venceu a dificuldade, meu irmão. Bartimeu resistiu o diabo. Jesus parou, olhou para trás. Quem é que está me chamando? Esse cego aqui. Ele não para de gritar, clamar por teu nome. Aí Jesus manda os mesmos discípulos que cercaram Bartimeu para impedir Bartimeu de ir até Jesus. Jesus disse para os discípulos: ei, vocês aí, ó, pega esse homem, traga ele até mim. Glória a Jesus. Aleluia. O homem que queria colocar Mardoqueu na forca foi o mesmo que colocou Mardoqueu em cima do cavalo do rei, vestiu Mardoqueu de vestes reais e saiu porchando por toda a cidade. Assim que se faz com o homem que o rei deseja honrar. É assim que se faz com o homem que Deus deseja honrar. Aqueles que estão te criticando, meu irmão, aqueles que estão se levantando contra ti, colocando barreira, te impedindo, eles mesmos vão ser usados por Deus para falar bem de ti. Aleluia, para te ajudar. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eles vão te servir. Como disse Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Oh, glória a Deus. Vocês aí, ó, que estão atrapalhando o cego, tragam ele aqui até mim. Oh, glória a Deus. Você que quer o mal do meu servo, você aí vai anunciar para todo mundo que eu resolvi abençoar ele. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Traga ele aqui. Trouxeram Bartimeu à presença de Jesus. Jesus lhe fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Meu irmão, o difícil é chegar até Jesus.
Se você vencer a dificuldade, quando você começar a orar, se você romper a barreira para chegar até Jesus, o problema está resolvido. Porque depois que tu está na presença de Deus, não tem mais para ninguém. Aleluia. Jesus diz assim: que queres que te faça? Imediatamente Bartimeu disse: que eu torne a ver. E Jesus respondeu: vê, a tua fé te salvou. Aleluia, aleluia, aleluia. O impedimento estava lá atrás. Bartimeu rompeu, venceu. Aleluia. Não pare, meu irmão, não desista. Quando a gente começa a orar, ao invés de melhorar, piora. Mas se você resistir o diabo, ele vai fugir de ti. Se você perseverar, aquela barreira vai abaixo. E você vai passar para o outro lado e cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A outra história, a mulher do fluxo de sangue, sofria de uma enfermidade, gastou tudo que tinha com os médicos e não foi curada. Eu acho que era um câncer que ela tinha no útero. Ela sangrava o tempo todo. Ela tinha posse no início, foi nos melhores médicos, gastou. Enquanto ela tinha dinheiro, os médicos estavam puxando o dinheiro dela. Quando ela não tinha mais dinheiro, os médicos falaram: olha, não tem jeito para ti, vai para casa, vai esperar a morte lá. Ela estava fraca, pálida, ia morrer, mas ela tomou uma atitude. Ela resolveu ir até Jesus. Ela não quis esperar a morte ali. Ela levantou-se mesmo fraca, foi se segurando nas paredes.